O verão acabou. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o último livro do João Tordo, A Noite em que o Verão Acabou. Eu li este livro em 5 dias e porque estava a trabalhar. Este é um livro 5 estrelas, é um livro que eu aconselho a toda a gente, é um livro fabuloso do João Tordo. O João Tordo, com este livro, estreia-se a escrever policiais. E eu estava com muita curiosidade em ver como é que o João Tordo ia escrever um policial. Eu passo a explicar porquê. Eu acho que os livros do João Tordo, para mim, o encanto que eles têm, para além da história e do curso narrativo, obviamente, é a qualidade literária dos seus textos. E a forma como ele consegue ter essa qualidade literária sem o livro ser complicado de ler. No entanto, sempre que eu leio um livro do João Tordo, eu acho que ele tem a preocupação com as palavras, ele tem a preocupação com a escolha das palavras, ele tem a preocupação em colocar a palavra certa no sítio certo para dar aquela ideia precisa que ele quer dar. Ora, eu tinha a noção que ele num policial tinha que ser mais leve, menos preocupado com isso, embora não deixe de haver uma preocupação com a escrita também aqui e embora o policial não tenha que ser, obviamente, mal escrito. Temos os policiais do Francisco José Viegas que são brilhantes a nível de escrita, mas há sempre uma leveza maior num policial do que num livro normal do João Tordo, pelo menos daqueles que eu já li até agora. E nessa perspectiva eu estava com muita curiosidade deste verão, desta noite em que o verão acabou. E a sensação que eu tive foi que o Tordo acabou por se divertir muito a escrever este livro e conseguiu de alguma forma, num livro que trata de um possível assassinato, por nos divertir também a nós com a sua construção narrativa. Divertir não no sentido do gozo, não no sentido da brincadeira, mas no sentido de ficarmos envolvidos com a história e ficarmos envolvidos com aquilo que vai acontecendo ao longo da narrativa destas, ainda são bastantes, destas 667 páginas. Ora bem, este livro conta a história de duas irmãs, as irmãs, eu e os nomes, as irmãs Waltz, que são filhas de um magnata de Nova Iorque e que vai passar umas férias de verão a Portugal, ao Algarve, como não podia deixar de ser. E na casa ao lado está, mais modesta obviamente, está a família do nosso narrador, do Pedro Taborda, onde ele vai conhecer a família Walsh e vai conhecer nomeadamente a filha mais velha, a Laura, por quem vai ter uma paixoneta que vai durar algum tempo, porque depois disso eles escrevem-se e portanto aquilo vai durar algum tempo. Ora, eles encontram-se mais tarde em Nova Iorque, para onde o Pedro vai estudar escrita criativa, porque ele quer escrever grandes obras literárias, o sonho dele é escrever grandes obras literárias, embora ele seja essencialmente um leitor de policiais. Eis não quando o pai da moça aparece morto e a filha mais nova, a Levi, é acusada de ter morto o pai. E a partir daqui a intriga vai-se adensar e eu não vos conto mais da história porque não vos quero tirar o prazer, embora tudo o que eu dissesse esteja na contracapa do livro. E a verdade é que o livro lê-se da fogadilha, ou seja, o livro é um livro viciante, com uma construção narrativa muito bem feita, é um livro que anda para a frente e anda para trás, ou seja, nós começamos por perceber como é que eles conheceram, depois saltamos 10 anos para o encontro em Nova Iorque e depois voltamos para alguns flashback do que é que aconteceu antes que possa ter importância para o desenrolar da história e depois damos outra vez um salto no tempo quando o Pedro já é mais velho, já de regresso a Portugal. Portanto, há assim um conjunto de saltos no tempo que eu achei muito interessante e que está tão bem escrito que nós nunca perdemos o fio à meada e nunca acabamos por achar que de alguma forma o texto é minimamente confuso. É um livro soberbo,
É um livro que nos traz um Tordo que eu acho que nós ainda não conhecíamos, que nos traz um outro João Tordo. É um livro de que eu gostei bastante, mas mesmo muito. Achei muito interessante porque às 2x3 ele faz referência que pequeno não queria comer, pré-adolescente não queria comer, e a mãe diz-lhe que vergonha, olha os meninos do Biafra, e eu desatei-me a rir porque eu lembro-me de me contarem também quando eu achava que, enfim, comer algumas coisas não era propriamente aquilo que mais me encantava, também era os meninos do Biafra que me iam buscar para eu me sentir mal. Mas este livro é, na realidade, um livro fantástico. É um livro tão bem feito que o Tordo começa logo por fazer uma coisa que os estudos literários dizem que não se deve fazer, que é um título muito longo, porque os títulos deverão ser pequenos para, de alguma forma, as pessoas se lembrarem deles com alguma facilidade. E a verdade é que A Noite em que o Verão Acabou é uma metáfora de todo este romance que está muito bem feita e faz todo o sentido que este seja o título do livro. Portanto, é um livro 5 estrelas, é um livro que eu recomendo sem margem para dúvidas, e para quem gosta de João Tordo, é um livro que eu também recomendo porque é um outro João Tordo. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre este livro. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.